Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao AlphaCom. Vamos começar a nossa aula de hoje e o tema é equação do segundo grau. Chegou o momento de você revisar esse tema importante e que toda hora é cobrado em provas, afinal, você precisa saber resolver uma equação do segundo grau e o que não faltam são possibilidades para você conseguir solucionar esse tipo de equação. Na aula de hoje, nós vamos verificar o conceito de equação do segundo grau, observar quando que uma equação é incompleta, quando que ela é completa, observar formas de resolução de uma equação sem depender da fórmula de Bhaskara ou soma e produto, mas também verificando a fórmula de Bhaskara e soma e produto, que são importantes metodologias para você resolver uma equação do segundo grau, tá? Espero que você aproveite bastante para tirar as suas dúvidas. Vamos juntos, isso aqui é AlphaCom. Bora lá? Vamos falar sobre equação do segundo grau. E nessa esquematização inicial, eu posso dizer para você que uma equação do segundo grau pode ser representada de forma geral por ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. É muito importante você perceber essa representação de uma equação do segundo grau. Não digo nem por causa do maior grau de x, que é 2, por isso que é equação do segundo grau, mas principalmente para que você consiga identificar e verificar a importância dos coeficientes de uma equação do segundo grau, tá? Eu estou falando aqui, ó, desse A, estou falando do B e do C. Esses três coeficientes de uma equação do segundo grau que são super importantes para você conseguir resolver, solucionar uma equação desse grau, tá? Professor, fala um pouquinho mais sobre cada um deles. Falo. O coeficiente A é sempre o valor que está relacionado a x ao quadrado. Ah, professor, mas eu tenho uma dúvida porque nessa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Eu tenho uma dúvida porque está aparecendo o tal do x ao quadrado, mas não está aparecendo número acompanhado do x ao quadrado. Tá sim, só que ele fica escondido. Nesse caso seria o 1. Então, nesse caso aqui, o meu coeficiente A seria igual a 1. Mas por que que esse 1 não aparece, professor? Por que que ninguém escreve aquele 1? Porque 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, por isso que ele não aparece. Beleza? Ah, professor, mas e se a equação fosse apresentada assim, ó? Menos x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. Aí eu diria a você, tudo bem, né? O x ao quadrado ele está ali. A princípio não aparece número, mas temos ali sim um número. E o número é o menos 1, tá? Nesse caso, o nosso A seria igual a menos 1. Beleza? Então, muita atenção. Quando aparece apenas x ao quadrado, o teu A vale 1. E quando aparece menos x ao quadrado, o seu A é igual a menos 1. Beleza? Continuando aí, presta atenção. Já sabe, portanto, né, o coeficiente A é aquele número que está relacionado diretamente a x ao quadrado. E o coeficiente B, professor? O coeficiente B é aquele número que está relacionado à variável x. Nesses dois casos, o nosso coeficiente B são iguais, né? Aqui o B é 2 e o B aqui também é igual a 2. Beleza? E nesse caso o C também os 6, né, daquelas equações são iguais, porque o coeficiente C é aquele termo independente, é o 1. Nos exemplos que eu usei, o nosso C é igual a 1. Beleza? Não se esqueça, então, o A é o coeficiente que está relacionado a x ao quadrado, o B
é o coeficiente que está relacionado a x e o c é o coeficiente independente, aquele que não se relaciona diretamente às variáveis da sua equação, tá? Lembrando a você que a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero, até porque se o a for igual a zero, simplesmente a equação deixa de ser do grau 2 e passa a ser uma equação de grau 1, né? Uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser diferente de zero para que nós tenhamos uma equação do segundo grau. Todos já sabem também que a, b e c são os coeficientes da nossa equação. E o nosso grande objetivo é encontrar o valor de x, né? Encontrar as raízes daquela equação, encontrar a solução daquela equação. O x é a nossa incógnita. Tranquilo? A partir dessa explicação inicial, temos condições de falar sobre equação do segundo grau incompleta. É isso mesmo, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: quando você tem uma equação do segundo grau para ser resolvida, entenda que essa equação do segundo grau ela pode ser incompleta ou mesmo uma equação do segundo grau completa. Qual é a diferença? A diferença é que na completa, todos os coeficientes são diferentes de zero. Na completa, todos os coeficientes serão diferentes de zero. Tem uma outra maneira para você observar que ela é completa. Você vai perceber que ela é maior, ela é mais extensa. Ela tem todos os seus três componentes. Como assim todos os três componentes? Ela tem o x ao quadrado aparecendo, ela tem algum valor relacionado a x e ela tem também o termo independente. Se ela tiver os três coeficientes, os três elementos, se ela for mais extensa, ela é uma equação completa. Porque se não houver algum desses elementos, algum desses coeficientes, com toda certeza ela é mais curta. Se ela é mais curta, ela é incompleta. Beleza? Ela pode ser incompleta em B, quando o coeficiente B for igual a zero. Ela pode ser incompleta em C, quando o coeficiente C for igual a zero, ou até mesmo incompleta em B e em C, quando B e C são iguais a zero. Vamos verificar todos esses casos a partir de agora. E olha só que interessante, quando você tem uma equação incompleta para resolver, é mais rápido de resolver e é mais simples, porque você não necessita, não depende, por exemplo, da fórmula de Bhaskara para conseguir resolver uma equação do segundo grau incompleta. Bora ver? Vem comigo, vai dar tudo certo. Vamos falar sobre equação do segundo grau incompleta, tá? Primeiro caso, quando ela é incompleta em B, é porque a gente acaba concluindo que o coeficiente B, nesse caso, é igual a zero, tá? Imagine o seguinte, imagine a equação que é ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Se nós estamos considerando que ela é incompleta em B, ou seja, que o valor de B é igual a zero, significa dizer que 0 vezes x dá zero, então toda essa parte aqui da tua equação simplesmente desaparece. E a característica final dela acaba sendo ax ao quadrado mais c é igual a zero. Ou seja, a sua equação do segundo grau, ela apresenta a variável ao quadrado, o termo independente e só. Exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Variável ao quadrado, termo independente, mas a variável x, né, incógnita x, melhor dizendo, ela não aparece, porque o b, sendo igual a zero, 0 vezes x dá zero, então o x ele simplesmente some da sua equação do segundo grau, tá? Então temos um caso de uma equação incompleta em B, o b é igual a zero, logo a sua equação do segundo grau ela é representada por x ao quadrado e também pelo termo independente. Equaçãozinha rápida de se resolver, afinal, para esse caso, a gente vai isolar o x ao quadrado
esse 9 que está negativo passa para o outro lado positivo, portanto fica x ao quadrado é igual a 9. Logo, quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 9 como resultado. Pode ser o 3, como também pode ser o menos 3. Por isso que quando a gente chega x ao quadrado é igual a 9, dizemos que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Beleza? Isso vai me dar uma primeira raiz, que seria 3, e uma segunda raiz, que seria menos 3. Até porque 3 ao quadrado dá 9, e menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais, também dá 9, tá? Então, essas são as raízes. Por isso que a gente diz aqui que x é igual a mais ou menos 3, ou seja, x' é igual a 3, x duas linhas é igual a menos 3, tá? Logo, a solução da nossa equação está lá, menos 3 e 3, está resolvido o nosso primeiro exemplo. Beleza? Tranquilo? Vamos observar agora o segundo caso, uma equação do segundo grau incompleta em C. Se ela é incompleta em C, é porque estamos considerando o C, que é o termo independente, igual a zero. A partir do momento em que o coeficiente C é igual a zero, lembrando que uma equação pode ser representada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Considerando o valor de c igual a zero, simplesmente essa parte final ela deixa de existir. E aí você passa a ter uma equação que apresenta o x ao quadrado e x, lá, x ao quadrado e a parte associada a x. Mas não há termo independente, porque ele foi igual a zero, então ele deixa de aparecer. Beleza? Para esse tipo de equação, para a gente resolver, o processo é bem simples. Perceba o seguinte: quando eu leio x ao quadrado mais 2x é igual a zero, eu percebo que aqui está aparecendo x e aqui também. Portanto, a gente decide colocar o nosso x em evidência. Mas, professor, o que seria colocar o x em evidência? Seria reescrever todo esse primeiro membro aqui, da minha equação, de modo a pegar cada pedacinho dele e dividir pelo valor que eu coloquei em evidência para colocar o seu resultado dentro do parênteses. Por exemplo, se eu faço x ao quadrado divididos por x, o resultado é x. Até porque se eu distribuir a minha multiplicação e fizer x vezes x, eu volto a ter x ao quadrado. Então, eu coloco em evidência apenas como uma forma de reescrever aquela operação. Beleza? Agora eu vou pegar o outro pedacinho do primeiro membro, que sobrou aqui, mais 2x. Então, agora eu pego mais 2x e divido pelo que eu coloquei em evidência, que é o x. Corto x com x, o resultado é mais 2. Beleza. Até porque se eu distribuo x vezes mais 2, eu volto a ter mais 2x. Ou seja, apenas reescrevemos o primeiro membro da nossa equação no segundo grau. Sendo que isso é igual a zero, conforme está colocado ali no nosso exemplo. E quando chega-se àquele patamar, o que ocorre é o seguinte: os professores costumam dizer assim para os alunos e os alunos aceitam. A primeira solução, obrigatoriamente, é essa daqui. Primeira solução, x igual a zero. E a segunda solução, o que está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Ou seja, x mais 2 é igual a zero, logo x é igual a menos 2. Mas você nunca se questionou, né? Você nunca perguntou o porquê
o porquê os professores falam isso e a gente aceita isso, né? Vamos pensar no seguinte, olha só que legal. Quando eu reescrevi x que multiplica x mais 2, porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Quando eu reescrevi x que multiplica x mais 2 é igual a zero, o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que aqui eu tenho uma multiplicação, estou multiplicando o x por esse valor que está dentro do parênteses, e o resultado dessa multiplicação tem que ser zero. Pensa comigo, para que o resultado de uma multiplicação seja zero, o que necessariamente precisa acontecer? Pelo menos um dos fatores, ou x, ou o que está dentro do parênteses, que é o x mais 2, pelo menos um deles tem que ser zero, para que o resultado daquela multiplicação também seja igual a zero. Até porque 0 vezes qualquer valor vai dar zero, beleza? Então foi por isso que nós fizemos essas considerações. Porque considerando o primeiro fator como zero, ou seja, o x como zero, aquela relação de igualdade ela dá certo. Ou então, considerando o segundo fator, que é o que está dentro do parênteses igual a zero, aí teríamos x vezes zero, que dá zero, o que fica estabelecido que aquela relação de igualdade ela está satisfatória. Beleza? Então a gente iguala a zero cada fator, porque realmente é isso que acontece, né? Qualquer número vezes zero, o resultado é zero. Logo, nós fizemos exatamente isso. O primeiro fator sendo igual a zero, ou o segundo fator, que é o que está dentro do parênteses, né? X mais 2, sendo igual a zero. E aí nós chegamos a essas duas raízes, né? Portanto, a nossa solução, muito simples, muito tranquilo, menos 2 e 0. Ambos os valores são capazes de satisfazer aquela relação de igualdade. Beleza? Tranquilo? E agora nós temos mais um caso para resolver, e esse caso é mais simples ainda. Porque nesse terceiro caso, nós temos uma equação incompleta em B e C. Ou seja, B é igual a zero e C é igual a zero. Olha só o que vai acontecer. Lembra que a equação pode ser representada assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Só que agora nós estamos considerando o valor de b igual a zero. Lembrando que 0 vezes x dá zero, então isso aqui simplesmente deixa de existir. E o valor de c é igual a zero. E somar zero é a mesma coisa que nada, né? Logo, a tua equação do segundo grau, ela passa a ter apenas o x ao quadrado. Beleza? É uma equação incompleta em B e C, e é muito simples, porque quando eu leio 3x ao quadrado, é a mesma coisa que ler isso aqui, ó, 3 vezes x ao quadrado. E o resultado desse produto tem que ser igual a zero. Pensa comigo o seguinte, se o resultado de 3 vezes algum valor tem que ser zero, 3 vezes quanto dá zero? 3 vezes zero. Então, obrigatoriamente, o nosso x ao quadrado ali tem que ser igual a zero para que aquela relação de igualdade seja satisfeita. E aí você pensa, qual o número que multiplicado por ele mesmo possa dar zero? Porque fica muito esquisito se você fizer isso aqui, ó, mais ou menos a raiz de zero, né? Porque não existe mais zero ou menos zero. O zero é nulo, não se esqueça. Então, quando a gente chega à ideia de que x ao quadrado obrigatoriamente tem que ser igual a zero para que essa relação de igualdade seja satisfeita, o único valor possível para x é o zero. Somente ele consegue solucionar aquela equação incompleta, tá? Então, aqui, a solução é zero. Não é vazio, cuidado, tá? É zero. O x sendo igual a zero satisfaz aquela relação de igualdade. Tranquilo? Acabamos de perceber aqui todas as três possibilidades com relação
a uma equação do segundo grau incompleta. E agora nós vamos observar os casos de uma equação do segundo grau completa, em que A, B e C são diferentes de zero. Nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara e soma e produto para resolver uma mesma equação. Bora junto? Vamos lá! Está aparecendo para você equação do segundo grau completa. E quando a equação do segundo grau ela é completa, é porque todos os seus coeficientes são diferentes de zero. Vamos para a nossa clássica fórmula de Bhaskara que está aparecendo aí para você. Pequena fórmula, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Mas, normalmente eu divido essa fórmula de Bhaskara em duas etapas. Porque o que está dentro da raiz, famoso radicando, né? Nada mais é do que o delta, beleza? Então, primeiro, eu costumo calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Calculando o delta, a gente encontra as raízes, né? Os valores para x. Aí a gente escreve menos b, mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta, pronto, sobre 2a. Eu prefiro fazer assim, fazer por etapas, até porque quando a gente chega na análise do delta, o delta pode ser positivo. Isso implica verificar que teremos dois valores diferentes para x, duas raízes reais e distintas. O delta pode ser nulo. E quando ele é nulo, os valores para x são idênticos. Ou o delta pode ser negativo. Delta negativo, simplesmente a solução ela é vazia. Não existirá x que satisfaça a equação, até porque não existirá x real capaz de solucionar uma equação, visto que dentro do conjunto dos números reais, né? Porque a equação do segundo grau, a princípio, admite solução real, então não dá nos números reais para você calcular raiz quadrada de um número negativo. Então, quando o delta é negativo, a solução é vazia de uma equação do segundo grau, tá? Vamos, então, analisar essa equação através da fórmula de Bhaskara. Nós temos x ao quadrado mais 9x mais 14 é igual a zero. Identificando os coeficientes, o nosso a é 1, o b é 9 e o c é 14. Então, vamos anotar, né? O a é igual a 1, o b é igual a 9 e o c é igual a 14. Calculando delta, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 14. Por isso a importância de saber identificar os coeficientes, tá? Delta é igual a 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Depois que eu calculo b ao quadrado, eu costumo fazer o seguinte, ó. Daqui para cá, nós temos uma sequência de multiplicação e eu começo a multiplicar a partir do menos 4, tá? Já para aparecer o sinal certinho para a gente. Então, eu faço menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Menos 4 vezes 14, que vai dar menos 56. 81 menos 56 dá 25. Então, chega-se ao resultado do delta. Delta é igual a 25, o que é uma maravilha, né? Porque delta maior que zero, teremos dois valores reais e distintos para x. Teremos uma solução real, na verdade, dois valores reais
que satisfazem aquela equação do segundo grau. E além disso, como nós teremos que calcular a raiz quadrada de delta, como delta é 25, é um quadrado perfeito, então nem vai dar trabalho para a gente, vai ser muito tranquilo, tá? Encontramos delta, vamos para o próximo passo, que é encontrar o valor das raízes. Vamos lá. Sabemos que x é igual a menos b, então menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25, sobre 2 vezes a, lembrando que o a é 1. X é igual a menos 9, mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, que dá 2. E agora nós vamos identificar as raízes, né? Vamos lá. A nossa primeira raiz, que eu v'ou chamar de x', mas você pode chamar de x1, não tem problema nenhum, é menos 9 mais 5 sobre 2. Menos 9 mais 5 por 2. E a segunda raiz, x', ou x2, será menos 9 menos 5 sobre 2. Tranquilo, né? Menos 9 mais 5 dá menos 4. E menos 4 por 2 dá menos 2. Menos 9 menos 5 dá menos 14. E menos 14 por 2 dá menos 7. Pronto. Tá aí. As nossas raízes são menos 7 e menos 2. Representa o conjunto solução da nossa equação do segundo grau. Beleza? Tranquilo? Menos 7 e menos 2 é a nossa solução. Resolvemos pela fórmula de Bhaskara e agora nós vamos para a resolução usando soma e produto, tá? É a mesma equação. Lembrando que nessa equação o valor de A foi igual a 1, o de B foi igual a 9 e o valor de C foi igual a 14. E agora nós vamos aplicar uma outra metodologia, né? Soma e produto das raízes de uma equação. A soma das raízes é dada por menos b sobre a, ou seja, menos 9 sobre 1, que vai dar menos 9, e o produto c sobre a, logo 14 sobre 1, que dá 14. O que isso implica, professor? Vamos lá. Se a soma das raízes é igual a menos 9, é porque x' mais x' é igual a menos 9. E se o produto dessas mesmas raízes é 14, é porque x' vezes x' tem que ser igual a 14. E aí, normalmente, o que a gente pensa? A gente pensa no produto, né? Dois números que multiplicados possam dar 14. Aí vem aquela chuva de possibilidades, né? Por exemplo, 2 e 7, porque 2 vezes 7 dá 14. 1 e 14, porque 1 vezes 14 dá 14. Só que, como o produto é positivo, eu posso pensar também em dois números negativos que multiplicados o resultado vai ser positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Então ainda teríamos a possibilidade do menos 2 e do menos 7, assim como do menos 1 e do menos 14, tá? Perceba que todos esses pares de números, o produto desses números, para todos eles, o produto é 14, tá? Para todos eles, o produto é 14. Só que, para nós encontrarmos a solução da nossa equação através da soma e produto, se o produto desses números tem que dar 14, a soma deles tem que dar menos 9. Se eu somar 2 e 7, dá 9. Se eu somar 1 e 14, dá 15.
Se eu somar menos 1 e menos 14, dá menos 15. E se eu somar menos 2 e menos 7, o resultado dá menos 9. Perceba, os únicos pares, na verdade, o único par de números que o produto deles foi igual a 14 e a soma entre eles foi menos 9, foi o menos 2 e o menos 7. Porque menos 2 e menos 7 deu 14. Então, com esses dois números, eu consegui satisfazer o produto, né, que valia 14. E com menos 2 e com menos 7, quando eu somei esses valores, o resultado foi menos 9. Exatamente o resultado da soma das nossas raízes. Você está percebendo que menos 2 e menos 7 são valores que conseguiu ao mesmo tempo satisfazer soma e produto das nossas raízes? Justamente por isso, podemos afirmar que eles fazem parte da solução da nossa equação. Menos 7 e menos 2, apenas esses valores conseguiram satisfazer soma e produto conforme indicados, por isso que eles são as raízes da nossa equação do segundo grau. Beleza? Chega o momento agora de você observar a aplicabilidade de uma equação do segundo grau, como ela costuma ser cobrada em provas. Vamos ver um exemplo? Vamos resolver. Vem comigo, vai dar tudo certo. O exemplo é o seguinte. As equações x² menos 4x mais 3 é igual a 0 e x² mais x mais m é igual a 0 têm uma raiz em comum. A soma dos possíveis valores de m é... Vamos lá. Vamos resolver primeiro essa equação aqui, ó, para poder encontrar os valores de x, tá? x² menos 4x mais 3 é igual a 0. Nesse caso aqui dessa equação, o valor de A é igual a 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é igual a 3. Lembra lá? O A é o valor que está relacionado a x, o B, o valor que está relacionado, o A relacionado a x², o B, o valor que está relacionado a x, e o C é o nosso termo independente. Descobrimos quem é A, quem é B e quem é C. Próximo passo. Podemos fazer por soma e produto ou por fórmula de Bhaskara, não tem problema. Eu vou fazer por Bhaskara, tá bom? Delta é igual a B² menos 4AC. Ou seja, B² é menos 4², então vamos lá, ó, menos 4², menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Agora é fazer conta, né? Delta é igual, menos 4² é menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais, então aqui já deu 16. Daqui para cá eu faço uma sequência de multiplicação a partir do próprio menos 4, para aparecer o sinal certo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, nosso delta ficou 16 menos 12. O delta é igual a 4. Próximo passo é encontrar o valor das raízes. Lembrando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b. O teu b é menos 4. Então, fica menos menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 4. Sobre 2 vezes a. O a vale 1. Então, 2 vezes 1. X é igual menos com menos dá mais. Então, menos menos 4 dá 4. Mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Encontrando as raízes, teremos x', 4 mais 2 sobre 2. Isso dá 6 por 2, 3. E x, 2 linhas. 4 menos 2 sobre 2.
Beleza. 4 menos 2 dá 2 e 2 sobre 2 dá 1. Pronto. Os valores de x estão aqui, ó, 3 e 1. Agora sim a gente vai encontrar os valores de m. Beleza. Vamos pegar aqui essa relação e vamos começar a fazer as substituições. Considerando x' igual a 3, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais x, então mais 3, mais m é igual a 0. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? 9. Então, 9 mais 3 mais m é igual a 0. 9 mais 3, 12. 12 mais m é igual a 0. Esse 12 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, a gente entende aqui que o m é igual a menos 12, tá? Encontramos o primeiro valor para m, considerando, nesse primeiro caso, o valor de x sendo igual a 3, substituindo esse x aqui e esse x aqui pelo 3. Beleza? Agora nós vamos fazer a substituição do x pelo 1. É isso aí. Vamos substituir o x por 1 para saber o que vai acontecer. Quando x duas linhas é igual a 1, que é a nossa outra raiz, teremos o seguinte: 1 ao quadrado. Estou substituindo agora o valor de x por 1, tá? Mais o x, que é 1, mais m. Isso é igual a 0. 1 ao quadrado é 1. Então, ficou 1 mais 1 mais m é igual a 0. Logo, 2 mais m é igual a 0. Esse 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, m é igual a menos 2. Ou seja, quando o valor de x é 1 e a gente substitui lá em cima o valor de x por 1, o que a gente encontra é o valor de m sendo igual a menos 2. E aí, nós queremos encontrar a soma dos possíveis valores de m. Beleza. Então, vou pegar os valores de m que a gente acabou de encontrar e vou somar. Logo, a soma para os possíveis valores de m é menos 12 somado a menos 2. Menos 12 somado a menos 2, isso dá menos 14. Beleza? Essa é a soma dos possíveis valores para m. Menos 12 somado a menos 2, o resultado é menos 14. E agora sim, chegamos ao final, prontinho, tudo certo. Espero que você tenha gostado de mais uma aula aqui direto do AlphaCom. Foi um prazer estar aqui com você. Bons estudos e até a próxima!